Fala pessoal, fala galerinha que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Você também boceja quando vê alguém bocejando? Fala meu povo. Não, né? Agora sim. Fala pessoal, Gabriel Moraes aqui, esse é o Do Quarto para o Mundo. Pessoal, no episódio de hoje a gente vai falar... Oi Kate, tudo bom? Dá um oi aqui pra galera. Se concentra, Gabriel, se concentra. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre como eu aprendi a escutar a voz de Deus. Deus fala, Gabriel. Fala, fala, fala. Fala comigo. É muito bom escutar Deus. Traz paz. Traz uma sensação muito boa. E é uma... Ai, que susto. Calma aí, calabresou. Você tá nervoso? Tenha um gato. É maravilhoso. Pessoal, já até amanheceu. Por isso que ficou claro, não é que eu tô gravando em outra hora. Meu Deus, se concentra. Pessoal, eu comecei pro secreto com Jesus. Eu comecei a escutar a voz de Deus. Mas não era como eu idealizava. Eu idealizava aquela voz: filho meu. Já o tenho glorificado, e novamente o glorificarei. Só que quando eu ia pro secreto, que eu ia orar, eu escutava uma voz mansa e suave que ela dizia: filho, meu filho, filho, tá me escutando? Nossa. E Deus é bem humorado também, que é algo que eu não sabia. Eu imaginava alguém carrasco que estava pronto a me castigar pelos meus pecados. Mas Deus fazia piada, ele me fazia rir. Vou contar só uma. Uma vez eu tava no banheiro, fazendo tchu. E aí tava aquele ambiente, sabe? Aquele ambiente que o enxofre sobe. Eu tava podre. E aí eu tava escutando um louvor, que é aquele lá. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. É engraçado que bem nessa hora, é a hora que tava podre o banheiro. E nessa hora começou a tocar essa música, essa parte. É aqui que eu me sinto muito bem. Aí eu fui cantar ela. Quando eu fui falar, é aqui que eu me sinto muito bem. Aí o Espírito Santo, na hora, é aqui mesmo não? Eu ri, mas eu ri porque eu não esperava isso. E isso me deixava confuso, porque eu tinha essa visão de Deus, da voz, e que ele não era bem humorado. Então, o que acontecia? Eu entrava dentro do quarto, conversava com ele, e aí ele falava comigo, me fazia rir, conversava comigo. Eu interagia de volta às vezes, mas quando eu saía do quarto eu ficava com muita dúvida. Eu dizia, não é Deus. Deus não tá falando comigo. Tô escutando voz na minha cabeça, tô ficando doido. Então eu comecei a orar, comecei a orar e falar assim: Senhor, faz a sua voz ficar clara, faz eu não ter dúvida. Me faz não ter dúvida da sua voz. Eu quero saber quando é o Senhor que tá falando e eu não quero ter mais dúvida. Eu tava ficando perturbado, tava dando um negócio, tava dando um negócio. Aí eu lembro que eu fui pra um culto, que os nossos pastores foram ministrar em outra igreja, eles chamaram a gente, aí nós fomos. Aí fizeram pregação, louvor, tudo, aí na hora fizeram o apelo, aí eu fui lá pra frente. Aí a galera foi tudo lá pra frente, aí eu me ajoelhei lá, fiquei no meu cantinho. Aí lá veio o pastor Dácio, um homem de Deus, profeta. E cearense. Que presta atenção, o jeito que ele entregou o recado de Deus foi muito preciso. Aí eu lá no meu cantinho assim, ajoelhado, né? Aí ele veio orar por mim, aí ele tá com a mão na minha cabeça assim. Aí ele começou a orar, orou algumas coisas que eu não entendia, depois orou em línguas, aí porque tava barulho também. Mas aí teve uma hora que ele chegou perto assim pra falar, aí ele falou desse jeito: macho, quando tu tá no teu quarto, não são vozes que tu ouve na tua cabeça, é Deus falando contigo. Que loucura. Eu peguei, na hora uau. Deus é forte! Não tinha como ele saber, não tinha como ninguém saber, só eu sabia, entendeu? Tipo assim, só tava se passando só eu e Deus, eu não tava falando pra ninguém, até porque vergonha, né, dizer, gente, tá escutando voz, não tava falando. E aí, tipo assim, Deus me respondeu, aí eu peguei e fiquei, uau, então aquela voz é Deus que tá falando comigo. O que eu fiz? Fui pro meu quarto. Aí tranquei a porta, né, fui lá, ajoelhei e comecei a orar. Eu falei: Espírito Santo, o Senhor falou comigo. Pai, o Senhor me respondeu. O Senhor usou lá o pastor pra falar comigo, o Senhor me respondeu. Fala comigo. Aí eu me calei. Aí eu lembro do meu primeiro diálogo mais convicto, né? Aí o Espírito Santo falou assim: filho, você tá me escutando? Aí eu respondi: eu tô.
é o senhor mesmo, né? Aí ele, sou eu. Aí a gente começou a conversar. E aí eu lembro que ele me deu até um conselho, o Espírito Santo, ele falou assim, filho, se lance na minha voz, se lance agora que você tá mais convicto, depois da experiência, se lance nisso. Se lance porque tem só pontos positivos, por exemplo. Ninguém vai saber, ninguém tá sabendo disso. Agora vocês estão sabendo depois de anos. Depois que eu tô uns 10 anos já caminhando com Jesus. Mas na época ele falou assim, ninguém vai saber. Então, se você tá doido ou não vai ficar doido ou não, coisa assim, ninguém vai saber. Mas, se você se lançar, você me escutar e corresponder à minha voz, você vai ter cada vez mais experiências como essa. E vai ter mais cada vez convicção. E se for eu mesmo que tô falando, né? Ele dizendo, se for eu mesmo que tô falando, as coisas vão acontecer, vai se provar, entendeu? Vai se concretizar. Por exemplo, sensação ruim, né? Que o cara acaba quer espirrar e não sai. Exemplos do que ele quis dizer, né, pra mim. Por exemplo, eu tô na igreja, aí Deus me manda orar por alguém, aí eu ouço aquela voz dizendo, ora por fulano, ele tá passando por isso, ora por isso. Se eu confio e me lanço, eu vou lá e oro. Se for de Deus mesmo, a pessoa vai ser abençoada e eu vou ouvir um testemunho sobre isso. Que foi o caso, já aconteceu. Na época eu tava também na liderança com os adolescentes, na equipe de liderança. Inclusive, não é planejado o que eu tô falando, eu sou espontâneo. Eu planejo alguma coisa, mas eu tô com a roupa do staff, né? Que a gente já serviu, enfim. Staff era o nome da equipe, tal. E já aconteceu de eu estar lá, aí veio uma impressão no meu espírito e o Senhor me dizendo, tipo, ora por fulano, ora por maternidade, por paternidade, por amor de pai e de mãe. Aí eu me lancei, eu fui lá, taquei a mão na cabeça do adolescente e comecei a orar. Comecei a orar e falar, na hora vinham as palavras, né, mas tipo, assim, cheguei lá, tipo, pai, em nome de Jesus, toque com seu amor, profetiza um amor de maternidade, que a mãe dela não conseguiu suprir, que o Senhor... E aí a pessoa começa a chorar. E aí, tu vê o resultado, né? E tu fala, caramba, foi Deus mesmo que falou comigo. Se lance na voz de Deus. É isso. Pessoal, fica ligado aí no canal que nos próximos vídeos eu vou decidir o que eu vou falar ainda, sobre qual experiência eu vou contar. Se eu vou contar, que agora que eu aprendi a escutar a voz de Deus, Deus começou a falar sobre o meu chamado, meu propósito de vida, o que Ele queria comigo, quem eu era. Gente, eu já vi Deus. E eu vou contar esse testemunho aqui. Já vi Deus dentro do meu quarto, já toquei nele. Fica ligado nos vídeos. Espero ter abençoado a sua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Eu profetizo fome e sede por Deus na sua vida. Você se lance em intimidade, se lance na sua intimidade, se lance em Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.